Nessa época já tinha acontecido a abolição. Fingindo grande dor e indignação, sem esperar um julgamento, mandou colocar o negro no tronco e chicoteá-lo até a morte. Ainda deu a entender que a mãe era amante do negro. Assim, o negro desencarnou no tronco sem maiores problemas para ele. Seu avô ficou sendo seu tutor até a maioridade. Ficando maior, passou a tutelar a irmã mais nova. Era trabalhador, inteligente e multiplicou os bens. Não querendo que a irmã se casasse, começou, logo que ficou mocinha, a lhe dar, sem que ela percebesse, tóxico, fazendo-a passar por louca e doente. A irmã desencarnou moça e passou a obsediá-lo. Ele casou, teve filhos, foi respeitado, mas acabou fazendo uso de tóxico na tentativa de amenizar o remorso. Desencarnou em péssimo estado. A irmã o perseguiu por anos. Depois, o remorso destrutivo danificou seu cérebro, que fora perfeito. Reencarnou como vocês agora veem. Centraliza no corpo os fluidos negativos que ele mesmo criou. Olhamos os deficientes com profundo amor e carinho. Seus sorrisos simples, seus modos frágeis fazem com que tenhamos vontade de abraçá-los. Fizemos isso. Passamos-lhes alegria. Nada é eterno e nem a reação é infinita. Tudo se renova. O tempo passa, a desencarnação vem. E eles, socorridos e orientados, têm outro reinício. Confesso que me apiedei de todos. Só os imprudentes pensam que nada tem retorno. Ver as pessoas sofrerem as reações, os efeitos, é triste. Se soubessem os encarnados que ninguém faz nada sem retorno, que só anulamos esses efeitos com muito amor e renovação, não cometeriam tantos erros. Depois de termos ficado horas com eles, findou a excursão e retornamos à colônia. Na aula de conclusão, houve muitas perguntas respondidas por Raimundo. Pode-se pedir para reencarnar cego, surdo ou mudo? Indagou Luísa. Pode-se, sim. O Departamento das Reencarnações estuda cada caso. O solicitante recebe orientação e, se quiser a si mesmo, os instrutores verificam se será bom ou não para ele. Só depois de feito um estudo favorável é que ele pode reencarnar com deficiência, porque a maioria das deficiências são as que criamos em nós mesmos pelos nossos erros. Pode-se querer ser deficiente para crescer espiritualmente, progredir? Indagou Ivo. Sim, às vezes um espírito acha que só assim, deficiente na matéria, acordará para o progresso. Mas lembro a eles que deficiência é um sofrimento que fará bem só a si mesmo. Progredir pelo trabalho no bem, pela transformação interior, é muito mais meritório. Mas há pessoas que conciliam a deficiência com a transformação interior e se dão muito bem. Normalmente, quando isso acontece, conseguem arrastar muitos com o seu exemplo. O que acontece se alguém, sofrendo muito pela reação de más ações, se suicidar? Marcela perguntou. Além de não quitar seu karma negativo, terá ainda sua situação agravada. Ao suicidar-se, encontrará dores piores e não terá seus problemas resolvidos. Conheço, Disse Murilo. um senhor médium que sempre deixa para depois o trabalho no bem, o trabalho com sua mediunidade. Diz não ter chegado ainda a hora de trabalhar, de seguir a doutrina espírita. Tem um karma negativo a anular. O que acontecerá com ele? Não se deve deixar para depois o que se pode e deve fazer hoje, agora. Se ele tem que anular o karma e não o faz, se perder a oportunidade do amor, só restará a dor. Não basta fazer promessas, tem que realizar. Não posso afirmar o que acontecerá com ele. Talvez, se continuar a se recusar a trabalhar com a mediunidade, a dor sábia virá como reação. Vimos um deficiente mental que recorda seu passado e seus erros. Os outros não recordam por quê? Indaguei. Como vimos, cada caso é um caso. Não se pode taxar nada no plano espiritual como regra geral. Este espírito fixou tanto a mente nos seus erros que nem com a reencarnação
conseguiu esquecer. Que acontecerá com ele? Quis saber. Desencarnará logo, será atendido e internado num hospital, numa ala própria para irmãos com deficiência mental, e dependerá dele sua recuperação. Depois, como acontece sempre com esses irmãos, porém não é regra, novamente repito, reencarnará outra vez e aí esquecerá tudo. Ele vive as duas existências? Mauro perguntou. Não. Ele vive o que é hoje, mas sua mente confusa recorda a encarnação passada, agravando mais sua deficiência. Tem, no passado, a ideia fixa. É verdade que deficientes mentais são sempre socorridos ao desencarnar por uma equipe especial? Indagou James. Sim, é verdade. São desligados, socorridos em alas próprias de hospitais nas colônias onde se recuperam. Os sofrimentos são sempre reações? Indagou Glória. Como já foi dito, não. Ao pararmos, não querendo progredir, a dor pode nos impulsionar ao progresso. São muitas as vezes em que o sofrimento nos faz voltar ao Pai amoroso, a uma religião, a uma modificação interior. Chegou ao término esse assunto tão fascinante. Eu tinha algumas horas livres. Fui visitar vovó e amigos. Lenita estava à minha espera na escola. Abraçamo-nos carinhosamente. Foi comigo à casa de vovó. Que bom rever os amigos. Vovó e suas amigas me receberam com alegria. Conversamos animadas. Fui também ver minhas violetas. Estavam lindas e floridas. Como é bom ser amada desta forma. Ser lembrada com carinho pelos entes queridos e deles receber incentivos. Estávamos ligados pelo amor verdadeiro, sem egoísmo. As violetas eram o símbolo desse carinho. Beijei suas florezinhas coloridas e mandei um pensamento de gratidão à minha mãe. Falei entusiasmada do curso. Contei-lhes detalhes. Vovó comentou. Ah, Patrícia, se todos fossem como você, se todos os que desencarnam pensassem e agissem como você... A Terra seria um planeta de regeneração, completei brincando. Passei momentos agradáveis entre amigos. Loucura. Impressionante e realmente fascinante é o cérebro humano. Residência central da alma, arquivo do nosso passado, nascedouro de toda a criatividade humana, sede de toda felicidade e alegria quando isento de conflitos. Mas a maioria de nós não faz outra coisa senão deteriorar a capacidade mental através da deturpação das forças e energias que recebe da bondade divina. É um fato corriqueiro, que muito pouco nos chama a atenção. E quando chegamos a vê-lo acontecendo com nossos irmãos, procuramos as causas dessas infelicidades e dores em agentes externos, como as anomalias físicas ou na ignorância de nossos irmãos obsessores. Dificilmente paramos para pensar que o caminhar da natureza cósmica é no sentido do aperfeiçoamento de todas as suas manifestações, incluindo também o homem. Mas quase nunca o homem olha para dentro de si e reconhece que é em si mesmo que reside a fonte de seus próprios males e infortúnios. Meditando sobre esses fatos, iniciei a aula teórica em que estudamos o cérebro humano. Vimos que o cérebro físico é idêntico ao perispiritual. Numa aula difícil, estudamos as partes do cérebro e seus respectivos nomes. Montamos um cérebro de plástico para termos a real ideia de como é formado. Impressionante e maravilhoso é o cérebro humano.
Aprendemos os nomes complicados das doenças que o atingem e seus sintomas. Vimos filmes sobre doenças mentais e também sobre doentes. Estudamos e vimos a loucura sem a obsessão. O motivo por que a obsessão é a causa de muitas doenças e loucuras, estudaríamos posteriormente. As doenças mentais são quase todas de origem espiritual. Estão ligadas a um passado cheio de erros. Muitos doentes recordam, total ou parcialmente, de forma confusa, existências anteriores que perturbam o cérebro, e este, predisposto a adoecer pelas muitas maldades que fizeram, não consegue se equilibrar. Recordações do passado não prejudicam pessoas equilibradas e que já quitaram suas dívidas ou o karma negativo. Tivemos uma aula interessante na qual aprendemos a nos concentrar em outras mentes e saber o que estão pensando ou o que está se passando. Aprendemos para ajudar. Só podemos ler com a permissão de quem estamos pesquisando, ou quando este está muito necessitado de ajuda. A mente perturbada é fácil de ler, porque seus pensamentos estão fixos em determinado assunto. Claro que só com essas aulas não iríamos sair lendo pensamentos, mas era um início. Para desenvolver esse processo com perfeição, leva-se tempo e é necessário prática. Este estudo serviria apenas para ler os pensamentos dos doentes e ajudá-los. Temos que nos concentrar na mente do outro e o que ele pensa vem à nossa mente. No começo, líamos de forma incerta, pedaços somente. Depois, com o treino, fomos nos aperfeiçoando. De desencarnado para desencarnado é mais fácil. Depois, aprendi a ler a mente dos encarnados, mas só faço isso para uma ajuda, nunca por curiosidade. Depois, como já disse, a mente perturbada é mais fácil. Em doentes mentais, os pensamentos são sempre muito confusos. Na aula prática, fomos ao Hospital da Colônia. Os doentes perturbados ficam no hospital em alas separadas. Dentro dessas alas ainda são isolados, dependendo de seu estado. Esses socorridos, é claro, não estavam obsediados, mas muitos tinham sido quando encarnados. Visitamos primeiramente os que se encontravam já em recuperação. A enfermaria é grande, com muitas janelas, leitos, cadeiras, algumas mesas com flores, quadros na parede e cortinas nas janelas. Era uma enfermaria feminina. As doentes usam roupas brancas, vestidos ou conjuntos de calças compridas e camisas. A primeira impressão que se tem é que estão bem, não têm dores, mas em algumas os olhos são um tanto parados, em outras inquietos. Umas falam muito, outras são quietas. Receberam-nos bem, gostam de conversar e falar de seus problemas. Recebemos orientação e permissão para tentar pôr em prática o que aprendemos sobre a leitura da mente. Fomos até lá para conversar com as doentes, tentar ajudá-las com conselhos, dar passes e convidá-las a orar conosco. Fui conversar com uma mocinha que parecia estar com 15 anos, mas tinha 23. Você quer me escutar mesmo? Interrogou-me. Posso contar minha vida a você? Claro que pode. Fale o que quiser, respondi. Eu era uma boa moça, ou todos pensavam que era. Honesta e trabalhadeira, ajudava minha mãe viúva a costurar para as freguesas. Me comportava um tanto estranha, maníaca, mas nada sério. Tinha 22 anos, não arrumava namorado e acabei apaixonada por um homem casado, passando a me encontrar com ele às escondidas. Fiquei grávida. Ele não queria nada comigo, arrumou e pagou para que eu fizesse aborto. Temendo os comentários maldosos e minha mãe, fiz o aborto. Ninguém ficou sabendo, mas depois desse gesto fiquei doente. Me tornei louca e fui internada num sanatório, onde desencarnei após um tratamento de choque. Sofri muito. Fui perseguida por um espírito inimigo de outra existência. Esse espírito, tentando se reconciliar, ia nascer como meu filho e eu o abortei. Não me perdoou. O ódio voltou mais intenso e me perseguiu pelo umbral. Depois de algum tempo, fui socorrida. Agora estou bem. Observando-a, vi que ela fora um espírito endividado, que na encarnação anterior a esta, errou muito, e quando desencarnou, sofreu muito no umbral e acabou perturbada.
fez um tratamento e reencarnou. Na vida física, após novo erro com o aborto, seu cérebro desarmonizou-se e o obsessor conseguiu deixá-la doente. Se não errasse nesta, não iria adoecer. Assim, vimos casos em que os obsessores esperam uma oportunidade, como novos erros, desequilíbrio sentimental, uma dor como a da desencarnação de entes queridos que baixa a vibração, para poder atuar. Esses doentes gostam tanto de atenção que às vezes querem nos narrar tudo de novo. Querem que fiquemos perto e lhes dediquemos atenção. A moça agarrou a minha mão. Me deixe ficar mais perto de você. Me sinto bem. Deixe. Naquela hora, ninguém estava no leito. Isabel, assim se chama, e eu estávamos sentadas nas cadeiras perto de sua cama. Alguns colegas meus e alguns doentes saíram para o pátio defronte à enfermaria, que tem muitos canteiros floridos. Apiedei-me dela e a convidei a ir comigo conversar com uma senhora que há tempo nos olhava sorrindo. Fomos. Isabel ficou quieta, só escutando, mas não largou a minha mão. Após os cumprimentos, a senhora pôs-se a falar. Filha, estou doente, mas não sou louca como dizem. Engraçado. Aqui não me chamam de louca, mas no outro lugar sim. Referia-se ao período de encarnação. Sou uma baronesa. Falo e ninguém acredita. Tenho casa grande, bonita, empregados e escravos, mas moro nesta tapera feia, com pessoas que dizem ser meus parentes. Tenho roupas bonitas e visto-me assim, com as feias. Já nem sei quem sou. Sou Maria ou Carmela? Que confusão! Quem você acha que sou? Falava, mas não esperava a resposta. Sou as duas ou nenhuma. Dizem que fui Carmela, morri, ou desencarnei e nasci, ou reencarnei como Maria. Mas todos são um só. Por que sou duas? Queria ser Carmela, que se vestia bem, alimentava-se bem, era bonita e rica. Não gostava de negro? Indaguei. Maria é negra. Não, tenho horror, são sujos e burros. Mas sou negra, não vê? Não era e fiquei. Tentei explicar que na existência anterior foi Carmela e que teve o corpo morto, depois reencarnou como Maria. Ela repetiu sua história. Dei-lhe um passe e ela se acalmou. Ali estava um caso de recordação fora de hora, fruto verde. Talvez tenha relembrado pela ação de algum obsessor, querendo perturbá-la. Ou ela mesma não esqueceu, fascinada com a encarnação como Carmela. E as lembranças confundiram-na quando voltou como Maria, numa encarnação de que não gostava e repeliu, por ser pobre, feia e negra, raça que detestava. Íamos para outra enfermaria. Isabel me soltou chorando e querendo que prometesse voltar para vê-la. Disse-lhe que faria o possível. Tinha pouco tempo livre e precisava fazer coincidir meu horário livre com o da visita. Quando terminou o curso, fui revê-la. Já estava bem melhor. Sorriu ao me ver. Conversamos muito. Queria reencarnar. Havia pedido, mas os instrutores disseram que ela tinha que ficar mais tempo no plano espiritual. Convidaram-na para estudar. Incentivei-a. Isabel é analfabeta. Falei da escola com carinho. Ela ficou entusiasmada. Lá, ela aprenderia o Evangelho, a moral cristã que muito lhe fariam bem. Essas enfermarias que vimos são de doentes que, encarnados, tiveram anomalias mentais. No plano espiritual, há muitas enfermarias de doentes que, encarnados, foram sadios e, ao desencarnarem, perturbaram-se com o sofrimento ou o remorso. Fomos a uma enfermaria masculina. Quando entramos, um senhor me olhou fixamente e disse: É você? Assustei-me e Frederico foi até ele. Ela o quê? É linda. Zé me disse baixinho. Aí, Patrícia, fazendo sucesso até por aqui. Frederico ficou conversando com ele, que enquanto estivemos lá, olhou muito para mim. Outro fato interessante aconteceu nessa enfermaria. Um doente confundiu Nair com outra pessoa que fora sua amiga. Pegou em sua mão e não soltava. Frederico e Raimundo tiveram de prostrá-lo com um passe para que largasse a mão dela.
Foi conversar com um velhinho. Após os cumprimentos, começou a falar. Fui um caçador. Morava perto de uma pequena floresta. Atirava bem. Um dia, por acidente, matei um outro caçador. Temendo as consequências, coloquei a arma na mão dele, como se ela tivesse disparado. Deu certo, e o fato foi dado como acidente ou suicídio. Passados uns anos, minha filha queria casar com um sujeito mau, vagabundo e cínico. Sem ninguém saber, marquei uma caçada com ele, dizendo que era para conversarmos sossegados. Atirei nele e fiz como da outra vez. O acidente teve suspeitas, mas como não houve provas, ficou por isso mesmo. Mas esse espírito me obsediou até que fiquei perturbado. Meus familiares diziam que eu estava caduco. Desencarnei e sofri muito. Já faz tempo que estou no hospital. Acabou de falar, abaixou a cabeça e ficou triste. Animei-o. Depois sorriu para mim. Como é bom ter a consciência tranquila. Fui conversar com outro senhor que, logo depois de conversarmos um pouco, narrou sua história. Na encarnação anterior a esta, fui à guerra. Matei muitos homens e cometi maldades com os prisioneiros. Reencarnei em outro país. Era pobre e trabalhador. Mas alguns inimigos me acharam e ficaram esperando uma oportunidade. Se eu cometesse algum erro ou baixasse minha vibração, iriam me obsediar. Apaixonei-me por uma moça rica que nem sabia que eu existia. Criei coragem e confessei-lhe o meu amor, mas ela riu de mim. Tomei veneno, só que não morri. Fiquei mudo. Passado algum tempo, minha mãe desencarnou. Aí senti muito e perturbei-me. Acabei sendo o mudo bobo. Vivi anos assim, sozinho numa casinha a pedir esmolas. Com o tempo, os obsessores foram embora. Eu sei que foi minha mãe que fez com que eles me perdoassem. Desencarnei e fui socorrido, porque sofri resignado por muitos anos. Estou aqui há pouco tempo. Tenho ainda as ideias confusas. Às vezes me lembro da guerra e grito. Mas, graças a Deus, estou melhorando. E estar falando novamente é bom demais. Chegou a dormir quando recebeu o passe. Fomos ver os que dormiam em pesadelos. Formamos equipes de 5 para dar passes em cada um deles. Ao orarmos, às vezes víamos seus pesadelos. Uma senhora sentia falta de seu obsessor a quem estava ligada pelo ódio e pela paixão. Queria-o e chamava-o sem parar. Um enfermeiro nos disse que o espírito que a obsediara ficou no umbral. Não quis socorro. Ele sente chamá-lo? Indagou Laís ao enfermeiro. Não, a distância é grande e as vibrações muito diferentes. Lemos os pesadelos de um senhor que teve a tara do sexo e, para se satisfazer, matou 2 crianças. Vimos também uma senhora que matou afogada uma criança, menina de 2 anos, para vingar-se da patroa. Ninguém descobriu e deram o fato por acidente. Mas um dia o remorso veio e ela passou a sofrer muito. Tudo muito triste de ver. Erros, remorsos e sofrimentos podem perturbar alguém e, quando encarnado, pode vir a ter uma das doenças mentais como reação. Viemos à Terra por poucas horas e fomos visitar um sanatório. Desta vez, viemos só para ver casos de loucura sem obsessão. Nossas visitas ajudam os doentes. Fazemos círculos de oração e damos passes. Quase sempre esses doentes manifestam suas doenças quando cometem erros. Sentem uma dor maior, têm que enfrentar as responsabilidades ou são acolhidos por acontecimentos desagradáveis. Vimos nesses encarnados as doenças de que eram portadores e seus sintomas. Não tivemos muito que debater na aula de conclusão. Só Luiz perguntou. As doenças mentais são hereditárias? A hereditariedade pode dar aos indivíduos as tendências físicas, mas quase sempre reencarnam com espíritos afins, e tantas vezes quanto as que participam de erros em conjunto.
Pode ser que tenham errado juntos e, por isso, resgatam juntos. Quando o espírito se equilibra, o cérebro físico também será equilibrado. Foi bom para todos nós esse estudo. Obsessão. Viver em paz consigo mesmo é fonte perene de alegria e felicidade. Mas quando me foi dado conhecer pessoalmente o trabalho de recuperação de obsessores e obsediados, uma tristeza tão profunda me atingiu que pareceu partir todo o meu ser ao ver o estado lamentável em que ficam credores e devedores, verdadeiros atores representantes do ódio, a destruírem-se mutuamente. Constrangedora e até dolorosa a influência negativa exercida por esses irmãos, ainda fixados no egoísmo quase absoluto. Difícil é o trabalho de socorro a eles, exigindo dos espíritos que se dedicam a esse mistério dedicação e paciência tão grandes que chegamos a ver nessa atitude o reflexo do amor divino. Amor sem fronteiras, vencedor do tempo e do espaço, na busca da recuperação de seus filhos. O pai não abandona seus filhos e os socorre através de seus próprios filhos, envolvendo todos no seu grandioso amor, esperando, pela eternidade, que voltemos para o cultivo da fraternidade. Nada melhor que as lições de Allan Kardec para nos ensinar o que seja obsessão. É a ação persistente de um espírito sobre uma pessoa. Apresenta características diversas, desde a simples influência de ordem moral até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. As piores obsessões são as de ação vingativa. Normalmente, o obsessor e o obsediado se relacionaram em existências anteriores. A obsessão, a subjugação e a possessão levam muitos à loucura. Normalmente, o obsessor tenta dar ao obsediado uma ideia fixa. Às vezes, faz recordar parte da existência anterior para que ele se confunda. Quase sempre, entre o encarnado e o desencarnado, ou os desencarnados, há lutas e troca de ofensas. O ódio e a paixão os unem. Em nossa aula prática, viemos para a Terra, já que tínhamos visto no Hospital da Colônia ex-obsediados, desencarnados que foram obsediados quando encarnados. Como sempre, viemos de aeróbus. Paramos num posto de socorro na Terra e saímos para ver alguns casos de obsessão. O primeiro que analisamos foi de simples influenciação mental. Um desencarnado que não sabia que desencarnara e estava perto, encostado em uma menina encarnada, vampirizando suas energias. Ou melhor, trocando energias. Ela começava a sentir sintomas das doenças, do mal-estar que o desencarnado sentia. A menina tinha o pai desencarnado perto de si. Sentia dores e tristezas que começavam a afetar seu físico. Tentamos intuir a mãe a levá-la para tomar passes. Foi um alívio para nós quando ela resolveu ir a um centro espírita. Ao tomar o passe, o espírito também recebe e se sente melhor. O pai desencarnado foi convidado a permanecer no centro espírita para ser doutrinado mais tarde na sessão de desobsessão. Vimos um encarnado, fanático religioso, tendo perto de si um desencarnado também fanático. Os dois se afinavam. Estavam sempre a discutir religião. Olhamos, observamos e nada fizemos. Os dois se sentiam bem assim. Entramos em 3 bares. Os encarnados bebiam, e eram poucos os que não estavam acompanhados por desencarnados. Ali, muitos espíritos sugavam o hálito dos que bebiam, embriagando-se juntos.
Alguns desencarnados bêbados, ou que queriam beber, ficavam perto de qualquer encarnado que bebia. Outros desencarnados estavam ali com companhia fixa. Vimos um que obsediava um encarnado, mas não se embriagava. Queria que seu obsediado bebesse para se tornar ridículo. Um farrapo humano. Os desencarnados bebiam e fumavam, participando das conversas dos encarnados. É estranho ver desencarnados bêbados. Não diferem dos encarnados. Brigam entre si, riem, caem, dizem grosserias. Alguns parecem animais, e na maioria são sujos, com cabelos e unhas grandes, e babam. Ali só observamos, sem sermos vistos. Não fizemos socorro. Nem todos os encarnados bebem por influência dos desencarnados. Zé comentou. Grupos se afinam. Ambos, encarnados e desencarnados, bebem porque gostam. São escravos dos vícios, até que se libertem. Respondeu Dona Isaura. Esses desencarnados ficam muito tempo assim? Luísa indagou. Depende de cada um. Respondeu novamente Dona Isaura. Uns ficam muitos anos, outros cansam-se logo. Esses espíritos são presas fáceis de espíritos do umbral que os fazem escravos. Mas, quando querem largar o vício, sempre encontram ajuda, sejam encarnados ou desencarnados. Fomos ver um grupo se drogando. Eram 8 encarnados, só 2 adultos, e os 6 jovens já estavam dopados. Tive dó. Conheci alguns. Também não pudemos fazer nada. O grupo dos desencarnados que se drogava com eles era maior. 20, todos perturbados. Figuras estranhas, sujas e mal cheirosas. Os drogados encarnados ainda têm sempre quem cuide deles, mas os desencarnados que se drogam, não. E para eles, nada mais importa. Fizemos um cerco ao redor deles. Raimundo se fez visível aos desencarnados. Irradiou grande luz que, por momentos, os tonteou. Temeram, tentaram fugir, mas não conseguiram. Raimundo falou com eles. Convidou-os a uma libertação, a um tratamento. Eles, após o susto, escutaram quietos, mas com risos cínicos. Quando Raimundo acabou de falar, eles vaiaram. Nenhum se interessou em mudar. Já tínhamos observado bastante e fomos embora, deixando todos drogados. Fomos a um centro espírita, numa sessão de desobsessão. Ali estavam 3 obsediados com seus acompanhantes. O primeiro caso, o mais simples, era de uma senhora que estava acompanhada por sua irmã, que não sabia ter desencarnado. O fato de desencarnar e ficar com familiares é comum e também fácil de resolver, porque basta fazer o desencarnado entender seu estado e levá-lo para um socorro. Há casos em que o desencarnado volta, mas normalmente o problema é resolvido facilmente no centro espírita. Se a obsediada não tivesse vindo ao centro espírita, o que aconteceria? Indagou Terezinha. O desencarnado acabaria por entender seu estado, ou clamaria por auxílio, ou sairia a vagar. Situações assim normalmente não duram muito, embora provoquem muitos transtornos. Respondeu Frederico. O segundo caso era de uma moça cujo obsessor era um apaixonado, desprezado na existência anterior e que agora a obsediava. Não queria que ela fosse feliz nem arrumasse namorado. Também não foi difícil de resolver. Incorporado, recebeu orientação, sendo levado a um posto de socorro para se tratar. O terceiro caso, mais difícil, só seria resolvido após um tratamento com passes e com a desobsessão dirigida aos 2. Juntos há tempos, estavam tão unidos que não se podia afastá-los sem um preparo. Os 2 estavam sendo orientados. O centro espírita é, sem dúvida, um posto de socorro para os espíritos encarnados e desencarnados doentes. Um amparo a todos os que sofrem. Amo de forma especial os centros espíritas ativos no bem e dou graças por ter conhecido, quando encarnada, o espiritismo. Fomos para o sanatório. Ficamos alojados no posto de socorro, no plano espiritual, junto ao hospital material. O posto é muito bonito. Simples, confortável, bem moderno e aparelhado. A equipe dos desencarnados de lá auxilia também os encarnados doentes. Ali ficamos 4 dias. Chegamos à noite e fomos descansar.
No dia seguinte, cedinho, fomos ao salão e fizemos orações, pedindo ao Pai a compreensão para ajudar com sabedoria. Muitos dos internos estavam obsediados. Quando chegam a ponto de ficar doentes mentais, é porque a obsessão existe há bastante tempo. E obsessões de muito tempo quase sempre danificam o físico. Os doentes necessitam de tratamento para a matéria. Observamos também que muitos desencarnados, obsessores, estavam igualmente perturbados. Doentes também. Muitas das obsessões eram por vingança e cobrança. Pusemo-nos a trabalhar. Separamo-nos em grupos de 3 a 5 para ajudar um de cada vez. Quando essas excursões vêm a hospitais e sanatórios, os encarnados que cuidam dos doentes sempre comentam: "Que paz há por aqui! Esses dias estão tranquilos." Ajudaríamos nesses dias os encarnados enfermos, os enfermeiros, os médicos, enfim, todos os que lá trabalham. Meu grupo se aproximou de uma jovem negra. Tinha 18 anos. Ao seu lado, uma moça branca desencarnada. As duas, no passado, na encarnação anterior, apaixonaram-se pelo mesmo homem. A desencarnada tinha se suicidado ao se ver desprezada. A jovem negra, na outra encarnação, não foi boa. Cometeu muitos erros. Reencarnou com vontade de acertar e é honesta. Apaixonou-se novamente pelo amor do passado. A outra, desencarnada, não quis e não quer ver os dois juntos. Interferiu de tal forma, obsediando a rival, que esta ficou perturbada e foi internada no sanatório. O rapaz casou-se com outra. A desencarnada não sabe. A jovem encarnada falava o tempo todo em fogão. Ora ela era um fogão, e quando falava isso, a desencarnada ria, gargalhando. Ora falava que ganhou um fogão, que a cama era um fogão. A ideia fixa de fogão era a desencarnada que lhe dava, por ela ter se suicidado colocando fogo de um fogão no corpo. Tentamos conversar com a desencarnada, mas não foi fácil. Ouvia-nos sem entender bem, estava perturbada e seu pensamento era só o de separar os dois. Fizemos círculos de orações, demos passes e no 4º dia acabamos por encaminhá-la a um socorro. Foi levada para uma das enfermarias que havíamos visitado, para doentes mentais na colônia. A encarnada também estava doente, mas com o tratamento certo, logo ficaria boa. Vimos uma senhora que ocupava um quarto pago. Era de família de muitas posses. Ao seu lado estava uma negra que a obsediava. A encarnada gostava de se enfeitar, a obsessora também. As duas pareciam amigas, mas era só aparência. Ao tentarmos conversar com a desencarnada, vimos que ela odiava a outra, mas ao mesmo tempo gostava de viver perto dela. Escutou quieta nossa argumentação. Pensei que fosse naquela hora conosco, mas nos disse, cínica: "Acabaram? Já lhes dei muita atenção. Queiram retirar-se." Na segunda vez que nos dirigimos a ela, ouviu-nos já inquieta. Ao ser convidada a vir conosco, gritou, batendo o pé no chão: "Não e não. Não vou. Por que querem que eu a largue? Por que querem que ela fique boa? Sabem o que ela me fez? Eu era sua escrava, sua aia. Ela sempre foi caprichosa e má. E só porque achou que eu não passei sua roupa direito, jogou água quente no meu rosto e no meu corpo. E ainda me fez trabalhar toda queimada. A queimadura infeccionou. Passei dias entre a vida e a morte. Sarei e fiquei toda marcada com a pele repuxada. Isso ela fez comigo. Fez muitas outras maldades, não só a mim, como também a muitos outros escravos. Por isso desistam. Não vou. Fico com ela até que desencarne." Frederico aproximou-se e a olhou fixamente. Fez com que ela visse, recordasse o porquê dessa reação. Na existência anterior, fora um capataz que marcava com ferro quente os escravos. Recordou tranquila. Já recordei isso. Outros como vocês tentaram me levar. Mostraram tudo para mim. Fiz e sofri.
Mas esta fez mais e tem que sofrer. Eu fico aqui. Raimundo mostrou-lhe por uma tela portátil a colônia com toda a sua beleza. Olhou curiosa, depois, cínica, comentou: Isso não é para mim. Raimundo nos disse: Há muito tempo, esta mulher obsedia a outra. A encarnada foi de fato tudo o que ela disse. Reencarnou na mesma família. Quando adolescente, o pai se suicidou e foi ela quem o encontrou enforcado. Perturbou-se e a desencarnada pôde atuar numa obsessão marcada. Mas recebi ordem do departamento de pedidos para tentar tudo e separar as duas. Raimundo aproximou-se da desencarnada, olhou-a bem, e as manchas com as bolas da queimadura apareceram em seu rosto e braços. Ela começou a gritar: Feiticeiro! Isso não! Dói muito! Eu não quero lembrar! Tire isso! Só se você vier conosco. Respondeu Raimundo tranquilo. Não! Afastemo-nos. Raimundo nos esclareceu. Devo levá-la por livre vontade. Seria fácil levá-la à força. Mas a encarnada sentiria muito, podendo até desencarnar. Se ela vier de livre vontade, embora eu esteja forçando para seu próprio bem, a encarnada sentirá, mas não irá ser prejudicada. Raimundo vigiou-a de perto. Ela se contorcia, chorava de dores. Tão ligada estava a encarnada que esta ficou inquieta, passando a mão pelo rosto e braços, e começou a queixar-se de dores. Por 8 horas a desencarnada aguentou as dores. Pediu socorro aos gritos. Raimundo se fez visível a ela, abraçou-a fraternalmente e tirou dela a queimadura. Filha, disse Raimundo com carinho, venha conosco. Venha para ser feliz. Irá aprender muitas coisas, irá reencarnar e esquecer. Vou, disse séria. Vá se despedir da encarnada. Tire dela seus fluidos. A desencarnada aproximou-se da encarnada e a abraçou. Adeus. Vou embora. Deixo você sozinha. Se puder, volto para vê-la. Raimundo a levou para a colônia. Sumiram as dores da encarnada, mas ela, sem saber por quê, começou a chorar sentida. No outro dia estava triste. Tudo fizemos para alegrá-la. Ela sentia falta da desencarnada. Frederico nos disse: Ela não era só obsediada. Tem uma lesão no cérebro que se agravou ao ver o pai morto daquela forma. Agora, sem a obsessão, ela melhorará, mas não irá sarar. Isto é a consequência dos muitos erros que cometeu. Vimos viciados encarnados, internados para se desintoxicarem e espíritos junto a eles, como se fossem encarnados a se tratarem. Levamos todos os que pudemos para hospitais da colônia e dos postos de socorro. Os 4 dias foram produtivos. Muito fizemos, muito ajudamos, muito aprendemos. De volta à colônia, estávamos satisfeitos. Ajudar nos faz bem. A aula de conclusão foi bonita. Todos os casos foram comentados. Marcela suspirou ao dizer: Como não se pratica o perdão sincero? Como o erro acarreta sofrimento? Como nos prejudicamos ao fazer uma ação que necessite de perdão? As perguntas não foram muitas, porque tudo o que vimos ficou bem explicado. Mas sempre se tem algo para esclarecer. Glória perguntou: Frederico, uma pessoa boa pode ser obsediada por um espírito que se julga prejudicado, mas na verdade não foi? O desencarnado pode tentar se aproximar. Mas, se o outro é bom, as vibrações diferem de tal modo que ele não pode atuar. Também, se o encarnado começar a se perturbar, os bons sempre têm auxílio, seja de outros encarnados, seja de desencarnados. E se o encarnado não for tão bom, mas nada fez de mal ao desencarnado, embora este julgue que fez, pode obsediá-lo? Perguntou de novo Glória. Uma obsessão sem maiores consequências, às vezes, não é tão prejudicial quanto imaginam. Muitas vezes, leva as pessoas a procurarem ajuda em centros espíritas. Se a pessoa não for tão boa, pode obsediá-la sim. Mas o encarnado, sendo inocente, não irá aceitar. Ele tem seu livre-arbítrio. O que faz o espírito obsediar é a aceitação do encarnado, por ter a consciência pesada.
A jovem do fogão irá sarar totalmente? Hilda perguntou. Acredito que sim. Muitas vezes, ao afastar o obsessor, logo o corpo físico se recupera, ou pelo menos a doença é controlada. Vimos muitos obsessores perturbados. O que acontecerá a eles? Laís indagou. Chegará o dia em que serão socorridos. Aí serão submetidos a tratamentos. Quando curados, vão estudar ou reencarnarão. Mas enquanto estão vagando, ficam a perturbar e perturbados. Não podemos trazer todos os obsessores? Por quê? Indagou Cida. Seria bom curar todos, socorrer todos. Mas isso traria resultado? Não, continuariam a errar. E para o erro não há reação? Podemos trazer os que conseguimos fazer querer o socorro. Argumentamos com todos. Uns quiseram, outros não. Só forçamos a ex-escrava, porque foi pedido pela encarnada. Solicitações que chegaram ao departamento de pedidos foram analisadas e concluiu-se que era chegada a hora de separá-las. Que bom se pudéssemos atender todos, mas como desta vez trouxemos muitos, haverá muitas outras vezes. Aos poucos serão todos a querer o socorro, só que aí haverá outros. Mas o sofrimento cansa e os obsessores sofrem também. Meditei muito nesses problemas que atingem muitos, como a obsessão, e concluí. É falta de seguir os ensinamentos de Jesus. Quem ama o próximo não lhe faz maldades. Quem ama o próximo não persegue. Quem ama, vive em harmonia. Pedidos. A aula teórica foi pequena. Dona Isaura nos explicou que estudaríamos os pedidos que encarnados e desencarnados fazem a santos, almas ou espíritos, a Jesus, a Nossa Senhora, etc. São tantos os pedidos que nas colônias há departamentos onde eles são estudados e encaminhados a equipes que irão atendê-los. Esses pedidos são feitos, ora com fé, ora querendo facilidades entre os encarnados. Disse Dona Isaura. Alguns são atendidos na hora, outros dependem de algum tempo. Por exemplo, um homem, ao se ver em perigo, grita pela ajuda de Maria, mãe de Jesus. Qualquer bom espírito por perto pode atendê-lo. Quem proporciona essas graças são equipes de espíritos em nome de qualquer entidade. Isso não importa. Honras a encarnados só importam a eles mesmos. A nós, trabalhadores do bem desencarnados, só importa o bem que fazemos. Fazer promessas é errado? Indagou Glória. Muitos fazem de boa fé, mas já é tempo de se entender que não se podem trocar bens materiais por favores espirituais. É muito mesquinho. Você faz isso que eu faço aquilo. Pode-se pedir, mas sabendo que se for atendido, não precisará dar nada em troca. Bastará agradecer. O que é certo pedir? Ivo perguntou. O mais certo é fazer por si mesmo. Mas pode-se pedir para melhorar, para ter paciência, ter forças, sabedoria, para trocar vícios por virtudes. Isso é mais viável. Muitas pessoas fazem promessas. Disse Joaquim. Minha mãe fez uma para eu cumprir, mas desencarnei e não a realizei. Ela achou por isso que eu estava no inferno. Sofria e transmitia a mim a sua agonia. O padre aconselhou que ela mesma cumprisse. Minha mãe cumpriu e me deu sossego. Senti muito quando ela me imaginava no inferno. O não cumprimento do que se prometeu incomoda a si mesmo. Conheço pessoas que desencarnam e não têm sossego. Ficam a vagar com aflição por não terem cumprido uma promessa. Outros não cumpriram e até se esqueceram. Socorridos, ao lembrar, aprendem que esse fato não interfere no auxílio quando desencarnam.
Bons espíritos não cobram. É nosso costume cobrar de nós mesmos. Mas, já que prometemos, trocamos favores, recebemos ajuda do outro, é honesto cumprir. Não se pode prometer algo para outro cumprir. Não somos responsáveis pelos pedidos e promessas de outros. Quando os terráqueos evoluírem mais, não haverá promessas. Há os que fazem promessas cujo cumprimento é a melhor interior? Lauro perguntou. Bem poucos. Prometem muito e, às vezes, coisas muito difíceis de cumprir. Raramente fazem promessas para melhorar, deixar um vício. Na aula prática, fomos conhecer o departamento de pedidos. Não são iguais, variam muito de uma colônia para outra. Nas colônias grandes ou nas que ficam próximas de onde, no plano físico, há romarias, esses departamentos são grandes. Na colônia de São Sebastião, o departamento de pedidos está localizado dentro do prédio das religiões. Tem 4 salas grandes. A primeira ocupa-se com pedidos de desencarnados. Sem a roupagem física, pede-se bem menos. Não se fazem promessas, mas educa-se para a gratidão. Lá nessa sala, chegam pedidos de desencarnados da colônia e postos de socorro. São solicitações para mudar de trabalho, de moradia e muitas para ajudar entes queridos, desencarnados ou encarnados. As outras 3 salas se destinam a atender pedidos de encarnados. Na primeira, são separados e encaminhados para as outras 2, a fim de serem analisados. Depois, voltam à sala de origem para serem encaminhados aos socorristas ou aos espíritos que trabalham nesse departamento. Isto é, são separados os que poderão ser atendidos. Não há muitos pedidos sem promessas. Por isso, a segunda sala é pequena. Nela são analisados os apelos conscientes, sem promessas. Muitos são atendidos. Essa sala é muito agradável. Tem lindos quadros na parede. Todo o departamento é pintado de amarelo claro e tem como enfeites muitos vasos de flores. A terceira sala, bem grande e com várias mesas, é para os que pedem com promessas. Os pedidos são ali separados e as mesas têm plaquinhas com nomes de santos, de Jesus, de almas. Os dirigidos à Virgem Maria são numerosos. Depois fazem a separação em viáveis e inviáveis. Os considerados inviáveis não serão atendidos, como os casos de pedidos para chover ou não chover, para a vitória de times esportivos, para ganhar na loteria, etc. Os viáveis são os que podem ser atendidos, em parte ou totalmente. Nesse caso, os pedintes recebem a visita dos trabalhadores do departamento, que depois dão o seu parecer final. Se aprovados, os trabalhadores atendem e a pessoa obtém a graça. Aí resta ao pedinte cumprir o prometido. Tudo consta de fichas bem organizadas. Nelas há o nome de quem pede, o endereço e o que se pretende. Quando a solicitação é feita, os do departamento anotam. Por exemplo, se a pessoa pede em uma igreja, um trabalhador registra e leva o pedido para o local próprio. Mas há solicitações que vêm direto ao departamento. O pensamento age à maneira de um telefone, como se o pedinte, com fé, assim se comunicasse. Não é com todas as pessoas que ocorre esse fato, mas basta ter fé para que aconteça. Duvidar é cortar a ligação. Por isso é que muitos convocam as pessoas que consideram boas, que têm fé, para orar por eles. Disse Zé. Em sua maioria, os pedidos têm origem em locais como igrejas, cemitérios, nos próprios lares, etc. São anotados e levados ao departamento. E isso é feito não só pelos que lá trabalham, mas também por qualquer espírito do bem. E às vezes são espíritos familiares ou trabalhadores de qualquer outro setor. Nos cemitérios, os socorristas de lá mesmo é que tomam nota. Estávamos curiosos e observando tudo quando um orientador da casa nos disse gentilmente: Podem ler os pedidos, mas façam o favor de os colocar depois no mesmo lugar. Admirei-me da quantidade. Peguei alguns que estavam como viáveis. Eram pedidos de cura, para largar de fumar, para aceitar o filho que não conseguia amar. Ali estavam também anotadas sugestões para os socorristas. A ficha da mãe, pedindo a Nossa Senhora que a ajudasse a amar o filho, foi analisada. E viram que mãe e filho foram inimigos no passado e que nesta encarnação estavam juntos para se reconciliar.
A ajuda consistia em conversar com ela enquanto o corpo dormia e fazê-la entender a necessidade de aceitar o filho. Envolvê-la em pensamentos diários durante 6 meses, incentivando-a ao perdão e ao carinho. Dará certo? Indaguei a um trabalhador mostrando a ficha. Creio que sim. Dependerá de que ela aceite nossas orientações. Pede-se muito, e a pilha de solicitações enviáveis era grande. Peguei algumas para ler. Numa delas, uma senhora rogava às almas do purgatório ajuda para que o marido não descobrisse que ela o traía. Rezaria 3/3 no cemitério. Em outra, um rapaz pedia a Santo Antônio que o ajudasse a se casar com uma moça rica e bonita. Iria à missa 1 vez por mês durante toda a vida. Certa moça suplicava à Virgem Maria que a livrasse de estar grávida. Era solteira. Alguns inviáveis eram insistentes, com pedidos a vários santos de uma vez e com promessas incríveis. O orientador do departamento gentilmente nos esclareceu. Respeitamos todas as formas de crenças e todos os pedidos. Se aqui chegaram, é porque foram feitos com fé, embora saibamos que muitos não têm base em fé raciocinada. Respeitamos mesmo os pedidos para encobrir erros, como este que pede a Nossa Senhora Aparecida proteção para não ser preso enquanto rouba. Nele, há mais ignorância do que maldade. Marcela leu alto as palavras de um traficante que pedia proteção para não ser descoberto e preso. Prometia dar uma grande quantia em esmolas para os pobres. O orientador elucidou-nos. Todas as vezes que esse solicitante está para receber um carregamento de tóxicos, faz promessa semelhante. Não o ajudamos. Não podemos auxiliá-lo como deseja. E os acontecimentos ficam à revelia. Há algum tempo promete, e porque não foi preso, paga a promessa. Já tentamos ajudá-lo, incentivando-o a mudar a forma de viver, a deixar de traficar. Mas, infelizmente, não é isso que quer, pois gosta do que faz. Após analisar tudo, saímos com um grupo de socorristas que ia atender algumas solicitações. O primeiro caso era o de um senhor pedindo que sarasse. Estava no hospital, tinha câncer em estado adiantado. Não obteria a cura do corpo. Seu pedido não seria atendido, mas o auxiliariam de outra forma. Os socorristas iriam assisti-lo e incentivá-lo a ter bons pensamentos e a resignar-se. A equipe o visitaria todos os dias até que desencarnasse. Ele sentiu nossa presença e recebeu os fluidos doados. Ficou calmo e adormeceu. Uma outra súplica nos comoveu. Uma menina de 8 anos, órfã de mãe, desejava a genitora de volta. Mas isso não é inviável? Indagou Glória. O pedido sim, respondeu Frederico. mas não a ajuda. Os socorristas também irão, por um determinado tempo, visitá-la todos os dias, consolando-a e ajudando-a a aceitar a desencarnação da mãe. Já outra senhora queria ajuda porque se sentia mal, com falta de ar. Ao seu lado estava um desencarnado a vampirizá-la. Os socorristas fizeram-se visíveis a ele, conversaram e o convenceram a ir para um posto de socorro. Depois fomos ver como se anotam as fichas. Era em uma igreja. Naquela hora da tarde estava quase vazia. Só um trabalhador do bem ali se encontrava. Aproximamo-nos de uma senhora que orava com fé, aos pés do altar do coração de Jesus. O trabalhador do bem anotava seu pedido enquanto ela orava. Queria que o filho fosse aprovado na escola. Essa senhora será atendida? Perguntou Ivo ao trabalhador. Os trabalhadores do departamento podem ir até o filho e incentivá-lo a estudar. Às vezes, pode estar com algum problema de saúde ou com algum desencarnado atrapalhando. Nesse caso, aconselha-se a mãe, em forma de intuição, a procurar um médico ou um centro espírita. Sabendo a causa, podem os trabalhadores achar uma solução. Mas se for preguiça, só pode ser incentivado. Ninguém irá fazer o que lhe compete: estudar. Depois fomos a um lugar de romaria.
Ali, muitas pessoas pagavam promessas ou pediam graças. As súplicas eram diversas. Desejavam obter facilidades, riquezas. Algumas eram comoventes. Pediam saúde, melhora de caráter. Essas últimas, aliás, geralmente eram feitas para outras pessoas, como a esposa que desejava que o companheiro largasse a bebida e o filho o tóxico. Em lugares de romarias, há equipes grandes de trabalhadores. Os pedidos são encaminhados normalmente ao departamento de uma colônia. Se o local é muito frequentado, o departamento fica ali mesmo, como em Aparecida do Norte. Uma equipe grande trabalha ali, onde os pedidos são anotados e levados depois para as salas construídas no plano astral, como continuação da construção material. Lugares de romaria são atacados pelos irmãos do umbral? Perguntou Cida. Sim, por isso os trabalhadores também são guardas. E o local está equipado com raios elétricos. O que acontece se o raio atingir o encarnado? Joaquim perguntou. Nada. Somente atinge os desencarnados. Continuou a elucidar Raimundo. Os trabalhadores do local estão aptos a lidar com esses raios e não acontecem contratempos. Porque muitas pessoas vêm de longe, de diversas partes do Brasil, os socorristas vão depois aos seus lares. Todos os pedidos recebem respostas. Vimos um senhor pedir que ganhasse um carro na rifa. Os trabalhadores não iam interferir no sorteio, mas sim incentivá-lo a pensar mais na parte espiritual. Em épocas de grandes romarias, o local recebe ajudantes extras. É comovente ficar ali escutando as súplicas. Há tantas pessoas com fé. Não trabalhamos durante o estudo que fizemos, só observamos. Voltamos à colônia. A aula de conclusão, como sempre, serviu para tirar dúvidas. Joaquim foi o primeiro a perguntar. Como é feita a ajuda de pedidos que envolvem tempo, como a de um senhor que pediu proteção ao neto que acabava de nascer? Frederico é que respondeu. Isto é inviável. O recém-nascido não terá proteção especial por causa da solicitação. Ajuda em todos os momentos todos nós temos. Mas um pedido de outra senhora que reza a vida toda para ter uma boa morte ou desencarnação, aí sim, quando chegar a hora, terá assistência. Se for boa, terá um socorro mais profundo. Se não, só a assistência para desligá-la e lhe dar as primeiras orientações. Uma senhora pediu com fé a Nossa Senhora que ajudasse o esposo desencarnado. Como é feita a ajuda? Indagou Rosália. Os socorristas podem pesquisar e sabem onde o esposo está. Se está bem, nada será feito. Se está sofrendo, analisam o caso. Pode ser que não queira ajuda no momento, assim, não será auxiliado, e o pedido não poderá ser atendido. Mas se sofre e quer o socorro, receberá ajuda. Vimos uma senhora que faz promessas demais por qualquer coisa. O que acontecerá com ela? Ivo perguntou. Age erradamente. Já tentaram instruí-la, orientá-la para que mude. Os pedidos de acontecimento do dia a dia seguem seu curso. Os trabalhadores não podem perder tempo com isso. Vamos desejar que ela mude. Mas se não o fizer, nada acontecerá a ela. Vimos que não age de má fé. Pede-se muito para chover ou não chover, disse Hilda. São todos inviáveis? Sim, todos. Impressionei-me com uma senhora que rogava para morrer, para desencarnar. Disse Lauro. A solicitação é inviável, mas ela receberá ajuda. Vão incentivá-la a querer viver encarnada. Vão tentar que alguém encarnado converse com ela e a ajude. Não desencarnará fora de hora. Não se pode ajudar ninguém a desencarnar assim. Num caso de perigo, o pedido passa pelo departamento? Perguntou Cida. Não. Os bons espíritos que estão por perto tentam ajudar no que for possível. E se não houver ninguém por perto? Cida perguntou novamente. As palavras ficam no ar e podem ser captadas pelos espíritos bons num raio de quilômetros. Pode o pedido ir ao departamento em questão de segundos e o pessoal de lá avisar uma equipe que esteja trabalhando na Terra. Volitando rápido, o socorro acontece imediatamente. Só as súplicas feitas com fé vão para o departamento, não é? Indagou Terezinha. Sim. Vocês nem imaginam o quanto se pede. Mas as que são feitas sem fé não chegam ao departamento.
Se alguém fizer promessa e o pedido não for para o departamento, mas acontecer de dar certo, a pessoa tem que cumprir a promessa? James indagou. Quem fez a promessa não irá saber deste detalhe. Promessa não cumprida incomoda a si mesmo. Promessas de pedidos que o pessoal do departamento atende, em nome de Jesus, de Maria, de santos, etc., não interessa se foram cumpridas ou não. Para os trabalhadores, basta fazer o bem, realizar um bom trabalho. Há espíritos que cobram promessas? Marcela indagou. Existem promessas feitas em terreiros a determinados espíritos. Há almas do purgatório. Os que atendem são espíritos ainda não esclarecidos. Prestam ajuda como podem, mas querem receber o pagamento e costumam cobrar. As perguntas terminaram, e Frederico encerrou com estas palavras. Quando a Terra evoluir, cessará essa troca de favores. Pedidos serão como uma ajuda para se melhorar. Porém, aprendemos desde já que cada um deverá fazer por si o que lhe cabe. Umbral. Tínhamos algumas horas livres antes de começar o novo tema de estudo, o umbral. Aproveitei para meditar e vieram-me à mente recordações. Lembrei-me do que meu pai nos falou certa vez no aconchego do lar sobre o umbral. A natureza não se desvia do caminho do aperfeiçoamento, da manifestação divina. Aonde quer que olhemos, a evolução, mesmo que lenta, mas constante. Parece-nos que somente no âmbito hominal há possibilidades de recusa desse crescimento, embora muitos não o admitam. Mas se não houver evolução, há estagnação no plano mental egoísta. É uma verdade patente, exposta de uma forma tão agressiva nas regiões umbralinas que chega a nos causar arrepios. Parece ser ali a morada de todas as misérias imagináveis. Espíritos que se transformam em farrapos humanos, cultivando entre si a promiscuidade, o medo, a miséria e a exploração feita pelos mais sagazes e violentos. A natureza parece estar sempre carrancuda e revoltada, pois o dia nunca amanhece totalmente, e a penumbra é uma constante. Às vezes, violentas tempestades assolam essas regiões, num esforço supremo de aliviar, limpar acúmulos de miasmas e trevas criados pelo homem profundamente egoísta. Ali se reúnem, numa convivência deprimente, espíritos invigilantes, que na Terra não se preocuparam com o crescimento espiritual, pois se não fizeram o mal, o bem também não realizaram. E dessa maneira criaram débitos, porque quando se pode, deve-se fazer. E nós podemos refletir a luz, a harmonia, a bondade e a fraternidade de Deus. Certamente, o umbral não é um lugar agradável. Se a maioria dos encarnados tivesse ideia do que é viver nele, mesmo que por determinado tempo, aproveitaria mais o período da encarnação para aprender, viver no bem e modificar-se interiormente, fazendo-se merecedor das moradas melhores ao desencarnar. Nunca pensei em ver tantas coisas diferentes como as que havia na aula teórica sobre o umbral. Os filmes foram separados por itens. Primeiramente, vimos filmes sobre a vegetação. No umbral, ela é sempre pouca e não é constituída de muitas espécies. A maioria das árvores são retorcidas, com troncos grossos e não muito altas. Em alguns lugares, há vegetação rasteira, que lembra ervas e capins da terra. Servem de alimentação a muitos espíritos que lá vivem. Varia a vegetação pelos muitos pedaços do umbral. Vimos primeiro a da nossa região, depois a do Brasil e, por fim, a do mundo. Depois mostraram os animais, as aves, que também são de poucas espécies, desprovidos de beleza, mas úteis.
Vimos as diversas formas de cavernas, grutas e abismos existentes no umbral. Tudo isso existe porque tem quem os habite, disse Dona Isaura. Filmes exibiram os diversos tipos de habitantes do umbral, que podem ser divididos em grupos. Os chefes, que são espíritos inteligentes, normalmente estudiosos de magia, ávidos de domínio, odeiam quase sempre o bem e os bons. São, na maioria, feiticeiros. Normalmente, os grandes chefes têm aparência comum de humanos. Com formas extravagantes, só se apresentam os subchefes e os subordinados. Há os que trabalham com os chefes, membros do grupo, do bando. Muitos dentre eles são também estudiosos, feiticeiros, conhecedores das leis naturais. Obedecem às normas do grupo. Embora considerados livres, não são realmente, pois não abandonam facilmente o bando, recebem castigos por desobediência. Dizem gostar do que são e do modo como vivem. Encontram-se também pelo umbral espíritos solitários, mas são poucos. A maioria deles vive nos grupos. Há os que vagam em turmas de arruaceiros entre o umbral e a terra. Há os escravos, os que não servem para pertencer ao bando, que trabalham e não recebem nada em troca, a não ser castigos se não obedecerem. Existem também os que são torturados. São tratados assim, na maioria, por vingança. Assim como há os que dizem gostar de lá, há também os que consideram o umbral um inferno. Penam por vagar sem rumo, sofrendo pelos seus erros. Agrupam-se em cidades, pequenas vilas ou núcleos. Vimos muitas cidades nos filmes. Todas elas têm a mesma base. O melhor prédio é para o chefe. Há o local para as festas e o salão de julgamento ou audiências. A maioria delas tem biblioteca com livros de magia e obscenos. Livros e revistas, em sua maioria, também editados na Terra. Só que os encarnados têm livros e revistas bons e maus, e lá só há os ruins. Vimos, espantados, cidades enormes com muitos habitantes e escravos. O umbral das Américas é mais ameno se comparado com o da Europa e Ásia. O umbral do Velho Mundo é mais fechado, com abismos enormes e horripilantes. Vimos muitos filmes sobre cada umbral de outras regiões, porque na aula prática iríamos visitar só o da nossa região. Por que é permitido existirem esses chefes? Perguntou Rosália, impressionada com o poder que eles têm. Todos nós temos nosso livre-arbítrio. Respondeu Raimundo. Somos o que desejamos ser. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. São espíritos ávidos pelo fascínio do poder. Não seria interessante que uma equipe de bons espíritos os doutrinasse? Indagou Rosália novamente. Surgiriam outros. Muitos esperam uma vaga de chefe. Entre eles, sempre há a disputa pela chefia. Só quando apresentam sinais de cansaço é que existe oportunidades de mudança. Mas eles, como são inteligentes, sabem que um dia terão que mudar. Eles não temem ser expulsos da Terra quando ela passar de planeta de expiação para o de regeneração? Indagou Ivo. Ou não sabem disso? Sabem, mas sempre pensam que há tempo, que esse fato irá demorar para acontecer. Outros não se importam porque o poder lhes sobe à cabeça. Sabemos que nós, uma grande parte dos terráqueos, fomos expulsos de um outro planeta que passou do mundo de provação ao de regeneração, e aqui reiniciamos o aprendizado. Também na Terra haverá uma seleção, e nela ficarão só os bons e os que pretendem, com boa vontade e sinceridade, ser bons. Nem nos filmes o umbral é agradável de ver. Saber que aquilo é realidade e que ali estão irmãos nossos deixou-me triste por momentos. Depois meditei no que Dona Isaura disse. Umbral não é sinônimo nem de sofrimento, nem de felicidade. É um lugar transitório. É um ambiente criado pelo mau uso da mente humana. Nem todos acham um umbral triste e feio. Muitos gostam de viver ali. Gostos diferem. Se a uns agrada a limpeza, a outros agrada a sujeira. Uns preferem a verdade, outros a ilusão e a mentira. Depois, ninguém está ali por punição, e sim por vibrar igual ao ambiente.
Os que sofrem não ficam lá para sempre. Há o socorro. A aula teórica foi ótima. Vimos muito sobre o umbral, havendo muito para ser visto e estudado. Não nos aprofundamos, porque o tempo de estudo era para conhecermos o principal somente. O umbral é imenso, do tamanho dos continentes. Onde houver um núcleo de encarnados, existirá também o espaço espiritual bom e o ruim. Núcleos são agrupamentos de espíritos. Fiquei abismada com alguns núcleos, como o dos suicidas, que ficam quase sempre em vales e são visitados tanto por socorristas como pelos maus, que vão atormentar mais ainda os que lá vivem. Núcleos de drogados constituem-se quase sempre em pequenas cidades. Em certas localidades são cidades grandes, fechadas e movimentadas, onde fazem grandes festas. O local de drogados na região chama-se Vale das Bonecas. Nele, há casas e um grande laboratório. Vimos em filmes como é por dentro, inclusive o laboratório. Semelhantes se afinam e se constituem em núcleos de ladrões, de assassinos, etc. Voltamos a estudar o umbral da nossa região. Vimos o mapa e tudo o que existe lá está marcado e dividido em partes numeradas por setor, para que os socorristas tenham seu trabalho facilitado. Em nossa região, há uma cidade umbralina de tamanho médio, com muitos núcleos. A maioria deles tem denominação dada por seus habitantes. Algumas são interessantes, outras ridículas ou obscenas. Existe um núcleo de alcoólatras que se chama Barril Grande. Possui algumas casas emendadas umas nas outras. Há o chefe, e ali vivem outros escravos, mas não há torturados. Seus moradores também gostam de vagar entre os encarnados e embriagar-se com eles. Não fui muito entusiasmada para a aula prática. Sabia que tinha que conhecer o umbral, e para mim não era nada animador, mas ele existe e não pode ser ignorado. Saímos de manhãzinha, de Aeróbus, até o abrigo Caridade e Luz. Ficamos hospedados lá por alguns dias, excursionando durante o dia e descansando à noite. Mas também andamos por 2 noites pelo umbral. No primeiro dia, saímos em volta do posto. Nessas excursões, socorreríamos os que nos pedissem com sinceridade o auxílio. Lá, o solo é diversificado, ora com lama, ora escorregadio ou seco. Vestimos as roupas especiais que já citei e colocamos luvas grossas. Muitos espíritos vão ao umbral sem nada em especial, vestindo-se normalmente, mas para nós, em estudo, foram recomendadas essas vestimentas. Flor Azul, nessas excursões, ficava perto de mim, mas nosso amigo muito trabalhou, estando sempre alegre e feliz. Ver pessoalmente, estudar o umbral, é diferente de ouvir, falar, ler uma narrativa, assistir a filmes. Também difere conforme o gosto do narrador. Embora saiba que é útil e necessária a sua existência, achei um lugar feio e horripilante. Dei graças muitas vezes por não ter vagado nesta minha desencarnação por aquelas paisagens e por conhecê-lo só em estudo. O umbral segue o ritmo da Terra. Se na região dos encarnados é dia ou noite, se chove ou não, se faz frio ou calor, lá também acontece o mesmo. No umbral, o odor é ruim. Cheira a sujeira, lama podre e mofo. O ar é pesado e sufocante. Na sua parte mais amena e na região onde está o abrigo Caridade e Luz, a vegetação é maior, rareando onde ele é mais fechado. Nas cavernas, grutas, não há vegetação, e se houver é bem pouca. Cada um de nós levava uma mochila que continha uma lanterna, uma rede de proteção pequena, um mini lança-raios, lençóis para envolver os socorridos, porque esses infelizes estão normalmente em farrapos ou algumas vezes nus. Poderíamos dessa vez conversar. Ao escutar vozes, gritos de socorro, íamos até eles. Nós nos aproximávamos, conversávamos com os necessitados, explicando em que consistia o nosso socorro, que seriam levados para o posto onde reina a disciplina, a ordem, e seriam curados, mas teriam que estar dispostos a mudar de vida. Uns queriam ficar livres dali. Às vezes estavam em grutas, buracos ou na lama. Queriam o bem-estar, mas não estavam dispostos a se modificar ou ir para o abrigo.
Os que não desejavam vir conosco, apenas os tirávamos dos buracos, das grutas ou da lama, limpando-os e deixando-os seguir para onde quisessem. A maioria ficava por lá, a vagar. Durante a excursão, encontramo-nos com muitos deles. Uns pediam que os levasse até onde estavam os encarnados, e lhes dizíamos não poder. De fato, tínhamos ordem de não levá-los e de não ensiná-los a fazer isso. Se eles forem até os encarnados, irão atormentá-los e vampirizá-los. Disse Joaquim. Mas, infelizmente, os moradores daqui ensinam a muitos. Não sabem ir sozinhos? Indagou Ivo a Joaquim. É muito difícil ir sem conhecer o caminho. Vimos alguns guardas da cidade do Umbral a vigiar espíritos presos em buracos, na lama, etc. Eles não gostam que sejam soltos, mas quase sempre se afastam com a presença dos bons. Estávamos em um grupo grande. Além de nós, em 30 integrantes, havia 3 instrutores. Flor Azul e mais 5 trabalhadores do posto nos acompanharam. Mas alguns grupos atacavam, jogando em nós imundícies, lamas fétidas, pedras, etc. Abrimos as redes e tentávamos conversar com eles. Se não paravam com o ataque, respondíamos com os nossos lança-raios e eles saíam a correr. Se um bando grande nos atacar? Indagou Nair preocupada. Bandos maiores não irão se interessar em defrontar-se conosco. Disse Raimundo. Mas, se sentirmos a presença de um ataque maior, voltaremos ao posto imediatamente. Estudamos a vegetação. Chegamos perto, passamos a mão, fomos até os filetes d'água. Estudamos o solo, as pedras. Estávamos distraídos vendo as pedras quando Raimundo pediu que nos juntássemos. Vamos daqui a minutos ser atacados. Logo ouvimos blasfêmias, gritos e uivos. É o professor de Araque que está dando aulinha em seus feiosos alunos. Falou uma voz aos gritos. Não queremos conversas. Podem se defender que vamos atacar. Seus atrevidos. Nós não vamos aonde vocês moram estudar nada. Vocês não têm nada a fazer aqui. Querem copiar a paisagem? Tem que pagar. Riram escandalosamente. Abrimos as redes e permanecemos em silêncio. Ficamos, Nair e eu, pertinho de Flor Azul. Rosália teve medo e Frederico teve que ampará-la. Jogaram em nós diversas imundícies. Não vão parar? Indagou Raimundo alto. Estamos aqui em paz. Risadas e gritos foram a resposta. E continuaram nos atacando. Aos raios! Disse Raimundo. Alguns de nós atiraram com os lança-raios. Os projéteis clarearam o local. Resistiram por minutos. Esconderam-se atrás das pedras. Mas muitos foram atingidos. Caíram, ficando paralisados por horas. Quem é atingido tem a sensação de que está morrendo de novo. Foram retirando-se aos poucos, pararam de rir, mas ainda blasfemavam. Quando saíram todos, guardamos nossas redes. Confesso que tive medo. Disse Zé. Se eu fosse mulher, iria ficar encostada em um dos instrutores como fizeram Rosália, Nair e Patrícia. Raimundo, eles não têm arma de fogo? Eu os vejo com armas rudimentares. São as que sabem fazer. Espíritos inteligentes aqui no Umbral usam a mente para atacar. Depois, com uma arma de fogo, as balas atravessam os corpos, só ferindo. Preferem paus, correntes, esses que usam e que dão mais medo. Eles não têm redes nem lança-raios. Observou Luiz. Se tivessem, poderíamos nos defender deles? Se um de nós perder o lança-raios ou a rede, saberão usá-los? Se um de nós perder, é muita falta de cuidado. Devemos ter atenção com nossos objetos. Mas, se isso acontecer, tanto a rede como os lança-raios se autodestruirão se usados por alguém com vibração baixa. Eles não sabem construí-los? Indagou Luísa. Não sabem. Mas, se por acaso construírem armas parecidas, usam-nas entre si. Nada aconteceria conosco se fôssemos atacados. É por precaução que usamos estas roupas e trazemos nossos apetrechos. Vocês estão em estudos, não têm ainda conhecimentos para vir aqui, desprovidos destes materiais. A tempestade que desejávamos ver aconteceu. Ficou mais escuro. Agrupamo-nos bem perto uns dos outros e ficamos observando.
O vento forte uivava, sacudindo as árvores. Entendemos o porquê de serem baixos e fortes. Raios cortavam o ar, clareando tudo. Os trovões eram violentos, o barulho ensurdecedor. Logo a chuva começou a cair, deixando mais lama ainda pelo solo. Não durou mais que 30 minutos. Depois o ar ficou mais leve, menos sufocante, e o odor mais ameno. Por dias andamos por ali. Entramos em grutas, descemos em buracos. As grutas ou cavernas por ali não são grandes, mas vimos nos filmes algumas enormes. Não são bonitas, como muitas na Terra. São todas muito parecidas. As pedras são escuras, sem beleza. É frio lá dentro. Tem um salão onde normalmente há espíritos presos. É bem fácil de se perder. A escuridão é total. As noites no abrigo eram agradáveis. Conversávamos, ouvíamos música, trocávamos ideias do que víamos, nos alimentávamos e descansávamos em nossos quartos ou alojamentos. Os instrutores e Flor Azul não ficavam conosco, iam para as enfermarias trabalhar. Todos os dias trazíamos socorridos que tinham necessidade de cuidados. Por 2 noites saímos, mas ficamos por perto do abrigo. A noite no umbral se mostra mais assustadora. Só se vê a lua quando é cheia, sendo avermelhada. Lá é bem escura a noite. Depois de conhecer todo o umbral em volta do abrigo, partimos de manhãzinha, a pé, para o posto Vigília.